está solta, invisível, imprevisível e devastador. Vírus assolam todas as espécies vivas da Terra. Os cientistas correm contra o tempo para deter o próximo ataque global. Vírus mutantes. Durante séculos, os vírus eram desconhecidos. Mesmo hoje, sua capacidade de mutação e de se espalhar rapidamente surpreende os cientistas. Apesar de tudo, vírus nada mais são do que pacotes de genes dentro de um envelope de proteína. Eles só podem se reproduzir quando invadem uma célula hospedeira. Proteínas na superfície do vírus são o segredo para sua capacidade destrutiva. As proteínas se prendem às células de organismos vivos. Eles usam o próprio DNA ou RNA, moléculas que carregam ou transmitem informações genéticas para se reproduzirem dentro da célula. Vírus de RNA são os mais mortais porque sofrem mutação facilmente. Essa categoria de alto risco inclui os chamados vírus da SARS. Novembro de 2002. Uma doença respiratória desconhecida surge no sul da China. Em poucos meses, a SARS contaminou 8.000 pessoas e matou quase 800. A população se apavora e apela à clemência divina. Mas o destino das pessoas está nas mãos desse homem, o professor Yi Guan, especialista em gripe do Hospital Queen Mary de Hong Kong. Ele é o responsável pelo estudo da SARS. O vírus parece ser transmitido pelo contato humano, por isso é alto risco de contágio. A prioridade é isolar o vírus, descobrir sua origem e meio de transmissão. O sul da China é o local perfeito para o surgimento de novos vírus. A combinação da alta densidade populacional humana com a animal faz da região uma bomba relógio. Inspeções em fazendas de animais selvagens revelaram civetas portando o vírus da SARS. Animais podem ser reservatórios naturais para um vírus e não serem afetados pela doença. Esses mamíferos semelhantes a gatos são considerados iguarias e são vendidos a altos preços. Mas que custo isso tem para a saúde humana? O risco de contaminação é grande em cidades onde milhões de pessoas vivem em contato constante com animais. O professor Guan viaja disfarçado para não alarmar a população. Nenhum carro oficial, nem roupas brancas. Ele está em busca de fatos. O mercado de aves é monitorado de perto como possível vetor da doença. Os alertas de gripe aviária em 1997 e 2001 continuam vivos nas mentes dos chineses durante a luta contra a SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave. O vírus e suas proteínas pertencem à família dos coronavírus. Ele se reproduz de 6 a 8 horas após entrar numa célula hospedeira. Sua principal arma é a capacidade de mutação, pois tem uma das maiores constituições genéticas de todos os vírus de RNA. No início, as autoridades mantiveram a SARS em segredo. Então, diante do risco de uma pandemia mundial, foram tomadas todas as medidas de segurança que transformaram a vida cotidiana dos chineses. Enquanto a maioria dos chineses fica em casa, o professor Guan atravessa a fronteira diversas vezes para rastrear o vírus da SARS. Apesar do status de especialista supremo do vírus, ele precisa se submeter aos controles de temperatura.
leis sanitárias são extremamente rígidas. A China está virtualmente em uma quarentena. Os principais aeroportos fazem controle térmico dos passageiros. Todos com temperaturas acima do normal são examinados. Casos suspeitos da febre são motivos para preocupação oficial. As medidas rigorosas dão resultado. O vírus para de se espalhar quase tão rapidamente quanto começou. Mas o professor Guan e sua equipe continuam atentos. Médicos e enfermeiras não têm dúvidas de que a SARS irá retornar. O professor Guan imagina que o próximo surto será ainda pior, porque o vírus irá sofrer mutação para sobreviver. Sempre que um novo vírus como o da SARS ameaça a humanidade, os cientistas relembram da gripe espanhola de 1918. O governo espanhol foi o primeiro a tornar públicos os casos da doença. 8 milhões somente no país. Mas essa era apenas a ponta do iceberg. Hoje, no Instituto de Patologia das Forças Armadas dos Estados Unidos, o professor Jeffrey Taubenberger trabalha para isso não acontecer novamente. Sabemos hoje que o vírus da gripe foi aspirado por quase todas as pessoas vivas em 1918. De 1/3 a metade delas contraiu a doença, e dessas uma alta porcentagem morreu. A epidemia foi muito mais letal do que a Primeira Guerra Mundial. Estima-se que de 50 a 100 milhões de pessoas morreram em pouco mais de um ano. As vítimas ficavam azuladas, os pulmões se enchiam de fluidos e elas literalmente morriam em questão de dias, às vezes horas. Quase metade das vítimas americanas na guerra morreram assim. Na época, ninguém suspeitava de um vírus. Os arquivos das Forças Armadas Americanas guardam o segredo da gripe espanhola. Lá, pequenos blocos de parafina conservam milhões de amostras de tecido das vítimas da doença. Em 1996, o professor Taubenberger começou a sequenciar o genoma, o mapa genético do vírus. Mas o banco de tecidos não tinha amostras em condições boas o bastante para produzir um retrato completo do assassino. Seria necessária a ajuda de um investigador de vírus para conseguir mais amostras. Voltaremos a seguir Assassinos Microscópicos no Nat Geo. O Dr. Johann Houghton, patologista forense aposentado, uniu-se ao professor Taubenberger na investigação da gripe de 1918. Um dia, um visitante disse que alguém deveria ir ao Alasca procurar no solo gelado vítimas da gripe de 1918. Assim que eu vi isso, soube que seria eu. Seria a segunda expedição do Dr. Houghton ao Alasca. A primeira foi em 1951. A vítima número 11 me chamou a atenção. Eu fiquei muito feliz quando a descobri. Eu sabia que era ali que encontraria material genético da gripe de 1918. Essa é uma foto da mulher que encontrei a 2 metros no solo congelado do Alasca. Ela morreu na pandemia de gripe em novembro de 1918 e seu corpo foi mumificado. Ela era obesa em vida, por isso os órgãos internos foram bem preservados. E consegui boas amostras dos pulmões para você.
Você não vai reconhecer isto, mas são as amostras de tecido que você nos mandou do Alasca e que processamos para examinar no microscópio. Mas existe algum perigo em desenterrar um vírus mortal? Não existe nenhum risco em estudar o vírus de 1918 como temos feito. Pegamos fragmentos do vírus em tecidos de pessoas que morreram há mais de 80 anos. Não existem vírus vivos nesses tecidos. O professor Taubenberger decidiu utilizar uma nova técnica de duplicação para recriar o RNA do vírus de 1918. 10 anos depois, ele finalmente completou a sequência. Análises dos genes e das proteínas revelam pequenas mutações, que devem ter sido suficientes para o vírus enganar o sistema imunológico humano. Achamos agora que o vírus de 1918 surgiu de uma forma muito incomum de gripe aviária e adaptou-se aos humanos ao longo de 2 anos. O que não sabemos dizer é em que parte do mundo isso ocorreu. Muitos virologistas acreditam que outra pandemia de gripe é inevitável. Isso levanta a questão: ela pode ser prevista? A região de Camargue, no sul da França, é um laboratório natural para o estudo de vírus. Lá, pássaros migratórios, especialmente aquáticos, oferecem aos cientistas um vasto e móvel reservatório para o vírus da gripe. Eles se reproduzem nos intestinos dos pássaros e são expelidos nos excrementos. Cientistas da Faculdade de Veterinária de Lyon realizam um trabalho coordenado pelo Dr. Philippe Sabatier. Ele tem um compromisso matutino com migrantes da África. Os primeiros a chegar não são os pássaros que ele espera. Incrível, ela parece exausta. Todos os anos, bilhões de pássaros voltam à Europa passando por Camargue, um delta de rio que cobre quase 1000 quilômetros quadrados. Antes pensávamos que animais tinham vírus específicos, que humanos tinham vírus próprios e que cada espécie tinha vírus particulares a ela. Percebemos então pela história recente da virologia que alguns vírus passam indiferentemente de uma espécie a outra. O Dr. Sabatier investiga vírus que passam de um tipo de animal, como um pássaro, a outros, como bois e cavalos. Fazendeiros locais ajudam a monitorar os animais para que os cientistas acompanhem os vírus aviários. O objetivo do trabalho é ampliar a compreensão dos diferentes riscos para que possamos reagir mais rapidamente e assim evitar a propagação. Felizmente, a barreira das espécies não é tão fácil de atravessar. Um vírus se torna contagioso quando ele se adapta à acidez, à genética e ao ambiente proteico do hospedeiro. Para colonizar um diferente hospedeiro, ele sofre mutação. O maior temor é que um vírus levado por um animal possa infectar a mesma célula infectada por um vírus humano. A combinação do material genético iria produzir milhares de híbridos virais. Esses vírus mutantes poderiam se tornar grandes assassinos. A gripe espanhola e a SARS podem ter surgido dessa forma. Mas o Dr. Sabatier tem um aliado para localizar os vírus. Ele é Antônio Guel, chefe do Programa de Ciências da Vida do Centro de Pesquisas Espaciais da França, CNES. Satélites de observação terrestre nos permitem o estudo do ambiente, vegetação, solo e água, sendo todos importantes fatores para o desenvolvimento de vírus.
A missão é impedir catástrofes dignas de filmes de ficção como O Enigma de Andrômeda, de 1971. Está crescendo. O que está fazendo? Desligue o oxigênio, coloque-o no ar ambiente. O ar é denso com Andrômeda. Teste com sua própria vida, droga. Andrômeda vai se espalhar por toda parte. Nunca se livrarão disso. Faltam 5 minutos para a autodestruição. Acabamos de voltar do campo com algumas amostras. Deve haver alguns positivos. Vamos mandá-las para o Instituto Pasteur para isolar o vírus. Tem alguma informação do satélite que possa sugerir um risco de epidemia hoje? Antônio Guel e Philippe Sabatier fazem parte de um programa de monitoramento global chamado BIRD. O objetivo é reduzir o risco de propagação de vírus por pássaros migratórios. Ao instalar microtransmissores nos pássaros, cientistas podem acompanhá-los por toda parte. Pelas últimas transmissões das garças, algumas chegaram à costa oeste da África, próximo à Mauritânia. As paradas dos pássaros e seus destinos finais são registrados. E a região de Camargue é dividida em habitats. Imagens de satélite são comparadas com levantamentos aéreos de diferentes espécies de pássaros e seus números. Há vegetação em abundância em Camargue esse ano e os pássaros podem ficar mais tempo, aumentando o risco de uma epidemia. Monitorar os gansos não será fácil. Eles não são naturalmente cooperativos. O Dr. Sabatier quer conhecer melhor seus padrões de migração. O problema é colocar o transmissor. Parece bom, podemos soltá-la? O excesso de bagagem é um fardo, mas em pouco tempo ele se acostuma. Nem todos os vírus pegam carona em pássaros. O homem é o vetor para a varíola. Em Calcutá, Swapananda é um milagre vivo. Ele contraiu varíola quando era criança. Todas as noites ele reza para Sitala Mata, a deusa da varíola, por ter poupado sua vida. Grandes pandemias eram antes aceitas como castigo divino e deviam ser suportadas com resignação. A Índia foi um dos países mais afetados pela varíola. Antes da vacinação em massa, a única esperança era a oração. Na época não havia cura para a doença e as vítimas sofriam muito com as pústulas. Para buscar alívio, elas envolviam seus corpos com folhas de bananeira, o que dava a sensação de frescor e amenizava as terríveis dores na pele. Aqueles que sobreviviam ficavam marcados para sempre. Um indiano que fez mais do que orar pelas vítimas foi o Dr. Jalad Kumar Sarkar. O Dr. Sarkar nasceu para a ciência. Ele fundou o primeiro grande laboratório de virologia da Índia e ajudou no Programa Nacional de Vacinação. Ele lembra como a população dos vilarejos se apegava à religião e recusava a vacina no início.
Eu fui lá, dei uma palestra incisiva como um orador e disse: por que acham que viemos? Não é para mim, é para vocês, para proteger suas vidas. E depois da palestra, eles concordaram. A Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha global de erradicação da doença nos anos 60. Em 1975, a Índia se tornou um dos últimos países a acabar com a varíola. A doença tem uma longa história, e os chineses já utilizavam uma forma de vacina no século VIII. A imunização era feita inalando-se um pó feito com uma crosta formada nas vítimas. Mais tarde, na Europa, o pó era administrado por inoculação, num método conhecido como variolação. Foi o primeiro passo na guerra total contra os vírus. Durante seu último século na Europa, a varíola matou mais de 500 milhões de pessoas. Outras dezenas de milhões morreram por causa da raiva, febre amarela, gripe e do vírus da HIV que causa a AIDS. Essa é uma guerra defensiva em que o sistema imunológico humano precisa utilizar armas que estão em constante mudança. Cada mutação viral representa uma ameaça diferente para o nosso sistema imunológico. Vacinas reforçam as defesas do nosso corpo. Elas treinam o sistema imunológico para reconhecer o invasor. Os linfócitos T auxiliares informam aos leucócitos a identidade de um intruso que deve ser cercado e atacado. Os leucócitos produzem anticorpos que se prendem às proteínas na superfície do vírus. O inimigo é neutralizado e destruído. Mas para criar uma vacina, os cientistas precisam conhecer melhor o inimigo. Este laboratório tem nível 4 de biossegurança. Nele, os investigadores podem dissecar vírus ativos sem correr riscos. Vírus atravessam concreto e borracha. Mas graças a materiais sintéticos como poliuretano e a trajes de proteção desenvolvidos para a indústria nuclear, os cientistas podem enfrentar diretamente esse desafio. Esses laboratórios são vedados e mantidos a uma pressão inferior à externa. Mesmo que haja algum vazamento, o vírus não sairá do local. No final do turno, todos passam por um banho químico. No coração da África, tais laboratórios não existem. Assim como não existe vacina para a febre hemorrágica, Ebola. Voltaremos a seguir com Assassinos Microscópicos no Net Geo. Equipes médicas estrangeiras que chegam ao Congo precisam combater a desconfiança e o temor em vilarejos afetados pelo Ebola. O Dr. Eric Leroy, virologista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, IRD, chega o mais rápido possível ao local. Estamos tentando entender por que algumas pessoas sobrevivem à infecção. 20% para ser preciso, e por que 80% morrem. Por isso, estamos comparando as respostas imunológicas desses dois grupos de pessoas. O Ebola tem a estrutura em forma de filamento, por isso pertence à família Filoviridae. Ele é um entre mais de 12 vírus que se espalham e matam rapidamente. O Ebola
ebola ataca o sistema imunológico. Ele destrói as células que revestem os vasos sanguíneos, causando hemorragias. O ebola está na nossa aldeia. Quando as enfermeiras forem às suas casas, não as ameacem. Elas vieram salvar as pessoas do ebola. Todos que fugiram para a floresta devem voltar para a aldeia. As florestas estão repletas de vida selvagem. Alguns animais portam a doença sem manifestarem os sintomas. Dessa forma, o vírus pode ser transmitido para espécies como porcos-espinhos, antílopes e macacos que servem de alimento para moradores locais. A transmissão pode ser causada pelo simples contato com a carne infectada. O ebola se propaga pelo contato físico e pela exposição aos fluidos corporais das vítimas. A morte normalmente ocorre em 1 ou 2 semanas. Voluntários enterram os mortos com grande cuidado para não arriscarem suas vidas. As aldeias são isoladas para romper a cadeia de contaminação. Sabia que a região estava em quarentena quando veio para cá? Sim, eu sabia. Então por que veio para cá? Queremos salvar a vida de todos. Se ficar doente e for a Brazzaville, que é uma cidade grande, e levar a doença para lá, será o fim da cidade. Equipes de voluntários locais levam o treinamento muito a sério. Eles costumam ser as primeiras vítimas. No calor intenso da floresta, a tendência é usar pouca roupa, mas isso pode ser fatal. Os trajes protetores são descartados após o uso. Nenhum vírus, nem mesmo ebola, pode sobreviver a isto. Os trópicos são áreas de alto risco por causa da concentração de plantas e animais que hospedam os vírus. Ao penetrar em áreas desabitadas, o ser humano desperta vírus há muito tempo inativos. Os caçadores de vírus estão atrás deles. Mais da metade da superfície terrestre foi alterada por ações humanas. Não é um impacto pequeno. Somos os grandes responsáveis pelo surgimento dessas doenças e pelas mudanças na ecologia do mundo. Nesse aspecto, somos nossos próprios inimigos. O professor C.J. Peters, da Universidade do Texas, é o pai de todos os caçadores de vírus. Ele descobriu um novo inimigo. O vírus Nipah foi descoberto na Malásia em 1999. O vírus se espalha para seres humanos a partir de porcos com doenças respiratórias. Os primeiros a contraí-lo foram criadores desses animais. As medidas tomadas foram impiedosas. Um milhão de porcos foram mortos. Mas como eles contraem o Nipah? Pesquisadores acreditam que o vírus foi transmitido por morcegos. Virologistas temem que cães e gatos também tenham sido infectados. A capacidade de ultrapassar barreiras biológicas é o motivo para o professor Peter classificar o Nipah como um dos vírus mais perigosos recém-descobertos.
Somente vírus mortais anônimos passam pelas checagens de segurança sem identificação. Oi, posso ajudar? Um novo vírus da Ásia. Sou o Dr. Dr. Peter, posso ver se tem acesso ao prédio, por favor? Sempre me perguntam qual é o maior e qual é o pior, qual é aquele que me faz acordar suado no meio da noite. E na verdade, pela minha experiência, não sabemos qual é. O que eu posso dizer é que a pior coisa é um vírus que passe de uma pessoa para outra. É esse grupo de vírus que mais nos preocupa. And that is the virus group that we're most concerned with. Não temos muitos dados sobre esse aí. Quando a coisa acontece no exterior, não existe uma boa rede de vigilância. Não temos condições de estudar os detalhes do que está acontecendo. Isso nos coloca em risco. A cada 2 ou 3 anos, um novo vírus ataca os seres humanos. Ninguém sabe de onde vem, como é transmitido ou o tamanho potencial de uma epidemia. A única certeza é de que outro ataque terá consequências fatais. Teremos milhões de mortes e teremos um enorme impacto. Não só nas pessoas que morrerem ou que adoecerem, mas isso vai mudar a natureza da prática hospitalar. Terá um grave impacto econômico. Ninguém vai querer entrar num avião porque há uma câmara onde o vírus pode circular. Não haverá força de trabalho para fazer colheitas. Will not have the manpower to harvest crops. Existem mais de 4.000 espécies de vírus no planeta, mas apenas uma pequena porcentagem ataca os seres humanos. Os vírus são desativados por meio de um processo bioquímico complexo antes que possam ser retirados do isolamento. Em seguida, eles podem ser estudados sem o uso de proteção. Até mesmo os caçadores de vírus mais experientes temem o momento da verdade. Isso é muito interessante, está parecendo SARS. Sim, é verdade. Vamos ver no micrógrafo para ter certeza. Sim. O professor Peter participou de todas as grandes cruzadas antivírus, mas também teve que fazer sacrifícios pessoais. Usei barba durante 20 anos. Então, em junho de 2013, eu fui para Taiwan trabalhar no combate à SARS e percebi que precisava usar uma máscara que se encaixasse perfeitamente no meu rosto para poder me proteger. Então, a barba tinha que ser raspada. The beard had to come off. O professor Peter não faz mais o trabalho de campo. Outros caçadores de vírus ocuparam seu lugar. O biólogo Luiz Eloy Pereira e sua equipe do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, investigam a vítima de uma doença desconhecida. É puro trabalho de detetive. Em seguida, eles vão a campo em busca de pistas sobre a localização do assassino. Eles investigam cavernas, campos, florestas e pântanos no Brasil em busca de vírus. Renato, esse é um morcego vampiro, porque ele é hematófago, mas ele também é reservatório de arbovírus, porque ele vive no ambiente silvestre. Arbovírus são transmitidos por insetos hematófagos. Esses vírus são abundantes no clima tropical brasileiro por causa da variedade de sua fauna e flora. Eles podem causar de tudo, desde uma simples febre a uma encefalite fatal, ou a inflamação do cérebro. Mais uma vez, morcegos e roedores estão entre os tradicionais suspeitos. Daqui para infectar. De todos os arbovírus conhecidos, centenas deles são encontrados no Brasil.
Ô Renato, esse é aquele exemplar que nós capturamos, que detectamos arbovírus, lembra? Eu vou colocar na estante para identificar. Tá legal? O professor Pereira não só estuda a identidade dos vírus, mas também o modo como atravessam as fronteiras do Brasil. Além dos roedores, os pássaros também são portadores. O Brasil é um vasto corredor repleto de pássaros que migram de um hemisfério a outro. Qualquer um desses pássaros pode ser picado por mosquitos que portam o vírus. Eles então transportam o vírus milhares de quilômetros até outros países. Eu venho há 35 anos caçando vírus. Eu e minha equipe conseguimos isolar 25 vírus novos para a ciência, como o Rocio, o São Luís. Mas esta paixão é muito perigosa, pois uma vez eu me contaminei com o vírus Guaratuba, quase morri. O Instituto Adolfo Lutz testa 30 mil amostras de vírus coletados em animais e seres humanos. Até a invenção do microscópio eletrônico nos anos 30, os pesquisadores nada podiam ver. Diferentes das bactérias, visíveis sob um microscópio óptico, os vírus são tão pequenos que precisam ser ampliados dezenas de milhares de vezes. Mesmo assim, as proteínas na superfície do vírus parecem apenas vagos contornos. Aqui, um feixe de elétrons varre um vírus para trazer o invisível em foco. Um fio de cabelo tem 1/100º de milímetro de espessura. Um esporo de bolor, alguns milésimos. Uma bactéria pode ter apenas 1 milésimo. No mundo dos vírus, o da varíola é um dos maiores, com 2 milionésimos de milímetro. Os coronavírus e rinovírus chegam a ter 0,2 milionésimos de milímetro. Os números surpreendem, mas para virologistas como o Dr. Jean-Yves Gros, eles são vitais. Para o especialista, os números revelam os primeiros segredos de uma galáxia desconhecida. No Instituto de Virologia Molecular de Wisconsin, a principal arma do Dr. Jean-Yves contra vírus é a informática. Ele mede o vírus em 3 dimensões. O objetivo é produzir réplicas exatas dos vírus originais. Na primeira vez que tive a imagem de um vírus na tela, fiquei muito empolgado. De repente, a partir de todos aqueles números que não significavam muita coisa para qualquer um, surgiu um mundo aonde ninguém tinha ido. Um mundo com montanhas, vales e cânions que podia ser mapeado em um atlas tridimensional para todos esses vírus. Agora que conhecemos a aparência do inimigo, podemos começar a entender sua linha de ataque. Mas
Mas então surge um grande vírus que deixa todos os outros em segundo plano. Voltaremos a seguir Microscópicos no Nat Geo. O mimivírus é 4 vezes maior do que o vírus da varíola e pode ser visto em um microscópio óptico. Mimi foi encontrado em um sistema de refrigeração em Bradford, na Inglaterra, em 1992. Por muito tempo ele foi considerado uma bactéria por causa do tamanho e da composição genética complexa. O microbiologista francês Didier Raoult, da Universidade do Mediterrâneo em Marsella, recorda o primeiro encontro com Mimi. Na primeira vez que o vimos, ficamos impressionados, pois não esperávamos algo com aquele formato. Era uma forma altamente geométrica, algo que não se vê numa bactéria. E levamos algum tempo para perceber, pois havia uma espécie de bloqueio mental que nos impedia de imaginar que um vírus podia ser tão grande. Era impossível. Didier Raoult e seus assistentes não poupam esforços em seus estudos a fim de desvendar os mistérios que ainda cercam o mimivírus. Quando a equipe do Dr. Raoult sequenciou o genoma de Mimi, eles descobriram que 80% de seus genes não existiam em nenhum outro lugar. Uma característica típica de vírus. O mimivírus nos mostra que sabemos muito pouco sobre vírus. Algumas formas deles extremamente curiosas foram descobertas no fundo do mar, na lama, na água. Mas, de modo geral, o mundo deles ainda está por ser descoberto. A mensagem pode provocar arrepios na comunidade médica. Mas e se for descoberto um vírus que possa ajudar a humanidade? O Dr. Daniel Z., radiologista do Centro Médico Stanford, na Califórnia, tem feito testes com o vírus da gripe alterado no combate ao câncer de fígado. Injetado na artéria que leva ao fígado, o vírus extermina células cancerosas sem danificar tecidos saudáveis. Havia uma mulher no início do século XX que tinha câncer cervical. Contraiu uma forma grave de gripe e o câncer regrediu. As pessoas notaram, mas não sabiam ao certo por quê. Ficou no subconsciente de muita gente durante décadas, gerações, que talvez possamos usar vírus como uma arma contra o câncer. Pacientes com expectativa de vida de poucos meses, em média, sobrevivem 1 ano a mais. Não é um milagre. A maioria deles morre de câncer, mas conseguimos estender um pouco mais o tempo de vida. Aqui temos a tomografia de um paciente que passou pelo teste com o vírus Onyx. Na época da apresentação, ele tinha um câncer de cólon que já tinha se espalhado e pode-se ver que existem várias áreas escuras no fígado que representam os tumores. Após ser tratado com o vírus Onyx, 7 meses depois fizemos novas tomografias que revelam que a maior parte dos tumores desapareceu totalmente. O câncer mata 7 milhões de pessoas todos os anos. Um dia, talvez, um simples vírus poderá curá-las. Os pesquisadores estão utilizando o maior inimigo do homem para outras curas. O professor Anthony Van Den Poel, da Faculdade de Medicina de Yale, aplica o comportamento viral no cérebro humano. Ele usa vírus para localizar e matar tumores cerebrais e para levar um gene que falta a uma célula defeituosa. Nosso cérebro contém 100 bilhões de células. Manipulando seus códigos genéticos, os vírus podem buscar determinadas células para matá-las ou curá-las. Mas como saber o que está acontecendo? O professor Van Den Poel marca o vírus com os genes fluorescentes da água-viva. Em seguida, ele segue o vírus em seu caminho pelo cérebro até a célula-alvo.
Há muito interesse atualmente em usar vírus para tratar diversas doenças neurológicas, mas acho que o futuro será muito interessante, tanto usando vírus para agirem como vetores para levar genes às células danificadas e também para localizar e destruir células ruins como tumores cerebrais. Essa era uma célula nervosa que foi infectada por um vírus e o comportamento da atividade elétrica parece normal, não acha? Quando aprendemos mais sobre os vírus, seus códigos genéticos e o comportamento dentro das células, poderemos chegar mais perto de usar vírus como um grande recurso em um tratamento. Se os vírus podem destruir células tumorais e prolongar a vida de células saudáveis, seriam eles a resposta para a juventude eterna? Um novo horizonte na medicina permanece ofuscado pela ameaça de outra pandemia. Conseguirão os cientistas acompanhar as milhares de novas formas virais que podem surgir a qualquer momento? Mutações como o HIV, que evoluem milhões de vezes mais rápido do que os seres humanos, obrigam os laboratórios a correrem atrás de vacinas. Nós observamos e testamos para evitar um ataque global. E acreditamos que nosso inimigo mais mortal poderá um dia se tornar nosso aliado na luta contra as doenças. Essa é uma guerra defensiva em que o sistema imunológico humano precisa utilizar armas que estão em constante mudança. Cada mutação viral representa uma ameaça diferente para o nosso sistema imunológico. Vacinas reforçam as defesas do nosso corpo. Elas treinam o sistema imunológico para reconhecer o invasor. Os linfócitos T auxiliares informam aos leucócitos a identidade de um intruso que deve ser cercado e atacado. Os leucócitos produzem anticorpos que se prendem às proteínas na superfície do vírus. O inimigo é neutralizado e destruído. Mas para criar uma vacina, os cientistas precisam conhecer melhor o inimigo. Este laboratório tem nível 4 de biossegurança. Nele, os investigadores podem dissecar vírus ativos sem correr riscos. Vírus atravessam concreto e borracha. Mas graças a materiais sintéticos como poliuretano e a trajes de proteção desenvolvidos para a indústria nuclear, os cientistas podem enfrentar diretamente esse desafio. Esses laboratórios são vedados e mantidos a uma pressão inferior à externa. Mesmo que haja algum vazamento, o vírus não sairá do local. No final do turno, todos passam por um banho químico. No coração da África, tais laboratórios não existem. Assim como não existe vacina para a febre hemorrágica, Ebola. Voltaremos a seguir com Assassinos Microscópicos no Nat Geo. Equipes médicas estrangeiras que chegam ao Congo precisam combater a desconfiança e o temor em vilarejos afetados pelo Ebola. O Dr.
Eric Leroy, virologista do Instituto de O objetivo é produzir réplicas exatas dos vírus originais. Na primeira vez que tive a imagem de um vírus na tela, fiquei muito empolgado. De repente, a partir de todos aqueles números que não significavam muita coisa para qualquer um, surgiu um mundo aonde ninguém tinha ido. Um mundo com montanhas, vales e cânions que podia ser mapeado em um atlas tridimensional para todos esses vírus. Agora que conhecemos a aparência do inimigo, podemos começar a entender sua linha de ataque. Mas então surge um grande vírus que deixa todos os outros em segundo plano. Voltaremos a seguir Microscópicos no Nat Geo. O mimivírus é 4 vezes maior do que o vírus da varíola e pode ser visto em um microscópio óptico. Mimi foi encontrado em um sistema de refrigeração em Bradford, na Inglaterra, em 1992. Por muito tempo ele foi considerado uma bactéria por causa do tamanho e da composição genética complexa. O microbiologista francês Didier Raoult, da Universidade do Mediterrâneo em Marsella, recorda o primeiro encontro com Mimi. Na primeira vez que o vimos, ficamos impressionados, pois não esperávamos algo naquele formato. Era uma forma altamente geométrica, algo que não se vê numa bactéria. E levamos algum tempo para perceber, pois havia uma espécie de bloqueio mental que nos impedia de imaginar que um vírus podia ser tão grande. Era impossível. Didier Raoult e seus assistentes não poupam esforços em seus estudos a fim de desvendar os mistérios que ainda cercam o mimivírus. Quando a equipe do Dr. Raoult sequenciou o genoma de Mimi, eles descobriram que 80% de seus genes não existiam em nenhum outro lugar. Uma característica típica de vírus. O mimivírus nos mostra que sabemos muito pouco sobre vírus. Algumas formas deles extremamente curiosas foram descobertas no fundo do mar, na lama, na água. Mas, de modo geral, o mundo deles ainda está por ser descoberto. A mensagem pode provocar arrepios na comunidade médica. Mas e se for descoberto um vírus que possa ajudar a humanidade? O doutor dá ação pelas checagens de segurança sem identificação. Oi, posso ajudar? Um novo vírus da Ásia. Sou o Dr. Dr. Peter, posso ver se tem acesso ao prédio, por favor? Sempre me perguntam qual é o maior e qual é o pior, qual é aquele que me faz acordar suado no meio da noite. E na verdade, pela minha experiência, não sabemos qual é. O que eu posso dizer é que a pior coisa é um vírus que passe de uma pessoa para outra. É esse grupo de vírus que mais nos preocupa. And that is the virus group that we're most concerned with. Não temos muitos dados sobre esse aí. Quando a coisa acontece no exterior, não existe uma boa rede de vigilância. Não temos condições de estudar os detalhes do que está acontecendo. Isso nos coloca em risco. A cada 2 ou 3 anos, um novo vírus ataca os seres humanos. Ninguém sabe de onde vem, como é transmitido ou o tamanho potencial de uma epidemia. A única certeza é de que outro ataque terá consequências fatais. Teremos milhões de mortes e teremos um enorme impacto. Não só nas pessoas que morrerem ou que adoecerem, mas isso vai mudar a natureza da prática hospitalar. Terá um grave impacto econômico. Ninguém vai querer entrar num avião porque há uma câmara onde o vírus pode circular. Não haverá força de trabalho para fazer colheitas. Will not have the manpower to harvest crops. Existem mais de 4.000 espécies de vírus no planeta.
mas apenas uma pequena porcentagem ataca os seres humanos. Os vírus são desativados por meio de um processo bioquímico complexo antes que possam ser retirados do isolamento. Em seguida, eles podem ser estudados sem o uso de proteção. Até mesmo os caçadores de vírus mais experientes temem o momento da verdade. Isso é muito interessante, está parecendo SARS. Sim, é verdade. Vamos ver no micrógrafo para ter certeza. Sim. O professor Peter participou de todas as grandes cruzadas antivírus, mas também teve que fazer sacrifícios pessoais. Um dos vírus mais perigosos recém-descobertos. Somente vírus mortais anônimos passam pelas checagens de segurança sem identificação. Oi, posso ajudar? Um novo vírus da Ásia. Sou o Dr. Dr. Peter, posso ver se tem acesso ao prédio, por favor? Sempre me perguntam qual é o maior e qual é o pior, qual é aquele que me faz acordar suado no meio da noite. E na verdade, pela minha experiência, não sabemos qual é. O que eu posso dizer é que a pior coisa é um vírus que passe de uma pessoa para outra. É esse grupo de vírus que mais nos preocupa. And that is the virus group that we're most concerned with. Não temos muitos dados sobre esse aí. Quando a coisa acontece no exterior, não existe uma boa rede de vigilância. Não temos condições de estudar os detalhes do que está acontecendo. Isso nos coloca em risco. A cada 2 ou 3 anos, um novo vírus ataca os seres humanos. Ninguém sabe de onde vem, como é transmitido ou o tamanho potencial de uma epidemia. A única certeza é de que outro ataque terá consequências fatais. Teremos milhões de mortes e teremos um enorme impacto. Não só nas pessoas que morrerem ou que adoecerem, mas isso vai mudar a natureza da prática hospitalar. Terá um grave impacto econômico. Ninguém vai querer entrar num avião porque há uma câmara onde o vírus pode circular. Não haverá força de trabalho para fazer colheitas. Will not have the manpower to harvest crops. Existem mais de 4.000 espécies de vírus no planeta, mas apenas uma pequena porcentagem ataca os seres humanos. Os vírus são desativados por meio de um processo bioquímico complexo antes que possam ser retirados do isolamento. Em seguida, eles podem ser estudados sem o uso de proteção. Até mesmo os caçadores de vírus mais experientes temem o momento da verdade. Isso é muito interessante, está parecendo SARS. Sim, é verdade. Vamos ver no micrógrafo para ter certeza. Sim. Voltaremos a seguir Microscópicos no Nat Geo. O mimivírus é 4 vezes maior do que o vírus da varíola e pode ser visto em um microscópio óptico. Mimi foi encontrado em um sistema de refrigeração em Bradford, na Inglaterra, em 1992. Por muito tempo ele foi considerado uma bactéria por causa do tamanho e da composição genética complexa. O microbiologista francês Didier Raoult, da Universidade do Mediterrâneo em Marsella, recorda o primeiro encontro com Mimi.
Na primeira vez que o vimos, ficamos impressionados, pois não esperávamos algo naquele formato. Era uma forma altamente geométrica, algo que não se vê numa bactéria. E levamos algum tempo para perceber, pois havia uma espécie de bloqueio mental que nos impedia de imaginar que um vírus podia ser tão grande. Era impossível. Didier Raoult e seus assistentes não poupam esforços em seus estudos a fim de desvendar os mistérios que ainda cercam o mimivírus. Quando a equipe do Dr. Raoult sequenciou o genoma de Mimi, eles descobriram que 80% de seus genes não existiam em nenhum outro lugar. Uma característica típica de vírus. O mimivírus nos mostra que sabemos muito pouco sobre vírus. Algumas formas deles extremamente curiosas foram descobertas no fundo do mar, na lama, na água. Mas, de modo geral, o mundo deles ainda está por ser descoberto. A mensagem pode provocar arrepios na comunidade médica. Mas e se for descoberto um vírus que possa ajudar a humanidade? O Dr. Daniel Z., radiologista do Centro Médico Stanford, da Califórnia, tem feito testes com o vírus da gripe alterado no combate ao câncer de fígado. Injetado na artéria que leva ao fígado, o vírus extermina células cancerosas sem danificar tecidos saudáveis. Havia uma mulher no início do século XX que tinha câncer cervical. Contraiu uma forma grave de gripe e o câncer regrediu. As pessoas notaram, mas não sabiam ao certo por quê. Ficou no subconsciente de muita gente durante décadas, gerações, que talvez possamos usar vírus como uma arma contra o câncer. Pacientes com expectativa de vida de poucos meses, em média, sobrevivem 1 ano a mais. Não é um milagre. A maioria deles morre de câncer, mas conseguimos estender um pouco mais o tempo de vida. Aqui temos a A combinação do material genético iria produzir milhares de híbridos virais. Esses vírus mutantes poderiam se tornar grandes assassinos. A gripe espanhola e a SARS podem ter surgido dessa forma. Mas o Dr. Sabatier tem um aliado para localizar os vírus. Ele é Antônio Guel, chefe do Programa de Ciências da Vida do Centro de Pesquisas Espaciais da França, CNES. Satélites de observação terrestre nos permitem o estudo do ambiente, vegetação, solo e água, sendo todos importantes fatores para o desenvolvimento de vírus. A missão é impedir catástrofes dignas de filmes de ficção como O Enigma de Andrômeda, de 1971. Está crescendo. O que está fazendo? Desligue o oxigênio, coloque-o no ar ambiente. O ar é denso com Andrômeda. Teste com sua própria vida, droga. Andrômeda vai se espalhar por toda parte. Nunca se livrarão disso. Faltam 5 minutos para a autodestruição. Acabamos de voltar do campo com algumas amostras. Deve haver alguns positivos. Vamos mandá-las para o Instituto Pasteur para isolar o vírus. Tem alguma informação do satélite que possa sugerir o risco de epidemia hoje? Antônio Guel e Philippe Sabatier fazem parte de um programa de monitoramento global chamado BIRD. O objetivo é reduzir o risco de propagação de vírus por pássaros migratórios. Ao instalar microtransmissores nos pássaros, cientistas podem acompanhá-los por toda parte. Pelas últimas transmissões das garças, algumas chegaram à costa oeste da África, próximo à Mauritânia. As paradas dos pássaros e seus destinos finais são registrados. E a região de Camargue é dividida em habitats. Imagens de satélite são comparadas com levantamentos aéreos de diferentes espécies de pássaros e seus números. Há vegetação em abundância em Camargue esse ano e os pássaros podem ficar mais tempo, aumentando o risco de uma epidemia.
Monitorar os gansos não será fácil. Eles não são naturalmente cooperativos. Podem enfrentar diretamente esse desafio. Esses laboratórios são vedados e mantidos a uma pressão inferior à externa. Mesmo que haja algum vazamento, o vírus não sairá do local. No final do turno, todos passam por um banho químico. No coração da África, tais laboratórios não existem. Assim como não existe vacina para a febre hemorrágica, Ebola. Voltaremos a seguir com Assassinos Microscópicos no Net Geo. Equipes médicas estrangeiras que chegam ao Congo precisam combater a desconfiança e o temor em vilarejos afetados pelo Ebola. O Dr. Eric Leroy, virologista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, IRD, chega o mais rápido possível ao local. Estamos tentando entender por que algumas pessoas sobrevivem à infecção. 20% para ser preciso, e por que 80% morrem. Por isso, estamos comparando as respostas imunológicas desses dois grupos de pessoas. O Ebola tem a estrutura em forma de filamento, por isso pertence à família Filoviridae. Ele é um entre mais de 12 vírus que se espalham e matam rapidamente. O Ebola ataca o sistema imunológico. Ele destrói as células que revestem os vasos sanguíneos, causando hemorragias. O Ebola está na nossa aldeia. Quando as enfermeiras forem às suas casas, não as ameacem. Elas vieram salvar as pessoas do Ebola. Todos que fugiram para a floresta devem voltar para a aldeia. As florestas estão repletas de vida selvagem. Alguns animais portam a doença sem manifestarem os sintomas. Dessa forma, o vírus pode ser transmitido para espécies como porcos-espinhos, antílopes e macacos que servem de alimento para moradores locais. A transmissão pode ser causada pelo simples contato com a carne infectada. Como poliuretano e a trajes de proteção desenvolvidos para a indústria nuclear, os cientistas podem enfrentar diretamente esse desafio. Esses laboratórios são vedados e mantidos a uma pressão inferior à externa. Mesmo que haja algum vazamento, o vírus não sairá do local. No final do turno, todos passam por um banho químico. No coração da África, tais laboratórios não existem. Assim como não existe vacina para a febre hemorrágica, Ebola. Voltaremos a seguir com Assassinos Microscópicos no Net Geo. Equipes médicas estrangeiras que chegam ao Congo precisam combater a desconfiança e o temor em vilarejos afetados pelo Ebola. O Dr. Eric Leroy, virologista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, IRD, chega o mais rápido possível ao local. Estamos tentando entender por que algumas pessoas sobrevivem à infecção. 20% para ser preciso, e por que 80% morrem. Por isso, estamos comparando as respostas imunológicas desses dois grupos de pessoas. O Ebola tem a estrutura em forma de filamento, por isso pertence à família Filoviridae.
Ele é um entre mais de 12 vírus que se espalham e matam rapidamente. O ebola ataca o sistema imunológico. Ele destrói as células que revestem os vasos sanguíneos, causando hemorragias. O ebola está na nossa aldeia. Quando as enfermeiras forem às suas casas, não as ameacem. Elas vieram salvar as pessoas do ebola. Todos que fugiram para a floresta devem voltar para a aldeia. As florestas estão repletas de vida selvagem. Alguns animais portam a doença sem manifestarem os sintomas. Dessa forma, o vírus pode ser transmitido para espécies como porcos-espinhos, antílopes e macacos que servem de alimento para moradores locais. A transmissão pode ser causada pelo simples contato com a carne infectada. Riscos para que possamos reagir mais rapidamente e assim evitar a propagação. Felizmente, a barreira das espécies não é tão fácil de atravessar. Um vírus se torna contagioso quando ele se adapta à acidez, à genética e ao ambiente proteico do hospedeiro. Para colonizar um diferente hospedeiro, ele sofre mutação. O maior temor é que um vírus levado por um animal possa infectar a mesma célula infectada por um vírus humano. A combinação do material genético iria produzir milhares de híbridos virais. Esses vírus mutantes poderiam se tornar grandes assassinos. A gripe espanhola e a SARS podem ter surgido dessa forma. Mas o Dr. Sabatier tem um aliado para localizar os vírus. Ele é Antônio Guel, chefe do Programa de Ciências da Vida do Centro de Pesquisas Espaciais da França, CNES. Satélites de observação terrestre nos permitem o estudo do ambiente, vegetação, solo e água, sendo todos importantes fatores para o desenvolvimento de vírus. A missão é impedir catástrofes dignas de filmes de ficção como O Enigma de Andrômeda, de 1971. Está crescendo. O que está fazendo? Desligue o oxigênio, coloque-o no ar ambiente. O ar é denso com Andrômeda. Teste com sua própria vida, droga. Andrômeda vai se espalhar por toda parte. Nunca se livrarão disso. Faltam 5 minutos para a autodestruição. Acabamos de voltar do campo com algumas amostras. Deve haver alguns positivos. Vamos mandá-las para o Instituto Pasteur para isolar o vírus. Tem alguma informação do satélite que possa sugerir o risco de epidemia hoje? Antônio Guel e Felipe Sabatier fazem parte de um programa de monitoramento global chamado BIRD. O objetivo é reduzir o risco de propagação de vírus por pássaros migratórios. Ao instalar microtransmissores nos pássaros, cientistas podem acompanhá-los por toda parte. Pelas últimas transmissões das garças, algumas chegaram à costa oeste da África, próximo à Mauritânia. As paradas dos pássaros e seus destinos finais são registrados. E a região de Camargue é dividida em nenhum carro oficial, nem roupas brancas. Ele está em busca de fatos. O mercado de aves é monitorado de perto como possível vetor da doença. Os alertas de gripe aviária em 1997 e 2001 continuam vivos nas mentes dos chineses durante a luta contra a SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave. O vírus e suas proteínas pertencem à família dos coronavírus. Ele se reproduz de 6 a 8 horas após entrar numa célula hospedeira.
Sua principal arma é a capacidade de mutação, pois tem uma das maiores constituições genéticas de todos os vírus de RNA. No início, as autoridades mantiveram a SARS em segredo. Então, diante do risco de uma pandemia mundial, foram tomadas todas as medidas de segurança que transformaram a vida cotidiana dos chineses. Enquanto a maioria dos chineses fica em casa, o professor Guan atravessa a fronteira diversas vezes para rastrear o vírus da SARS. Apesar do status de especialista supremo do vírus, ele precisa se submeter aos controles de temperatura. As leis sanitárias são extremamente rígidas. A China está virtualmente em uma quarentena. Os principais aeroportos fazem controle térmico dos passageiros. Todos com temperaturas acima do normal são examinados. Casos suspeitos da febre são motivos para preocupação oficial. As medidas rigorosas dão resultado. O vírus para de se espalhar quase tão rapidamente quanto começou. Mas o professor Guan e sua equipe continuam atentos. Médicos e enfermeiras não têm dúvidas de que a SARS irá retornar. O professor Guan imagina que o próximo surto será ainda pior, porque o vírus irá sofrer muro de transmissão. O sul da China é o local perfeito para o surgimento de novos vírus. A combinação da alta densidade populacional humana com a animal faz da região uma bomba relógio. Inspeções em fazendas de animais selvagens revelaram civetas portando o vírus da SARS. Animais podem ser reservatórios naturais para um vírus e não serem afetados pela doença. Esses mamíferos semelhantes a gatos são considerados iguarias e são vendidos a altos preços. Mas que custo isso tem para a saúde humana? O risco de contaminação é grande em cidades onde milhões de pessoas vivem em contato constante com animais. O professor Guan viaja disfarçado para não alarmar a população. Nenhum carro oficial, nem roupas brancas. Ele está em busca de fatos. O mercado de aves é monitorado de perto como possível vetor da doença. Os alertas de gripe aviária em 1997 e 2001 continuam vivos nas mentes dos chineses durante a luta contra a SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave. O vírus e suas proteínas pertencem à família dos coronavírus. Ele se reproduz de 6 a 8 horas após entrar numa célula hospedeira. Sua principal arma é a capacidade de mutação, pois tem uma das maiores constituições genéticas de todos os vírus de RNA. No início, as autoridades mantiveram a SARS em segredo. Então, diante do risco de uma pandemia mundial, foram tomadas todas as medidas de segurança que transformaram a vida cotidiana dos chineses. Enquanto a maioria dos chineses fica em casa, o professor Guan atravessa a fronteira diversas vezes para rastrear o vírus da SARS. Apesar do status de especialista supremo do vírus, ele precisa se submeter aos controles de temperatura.
As leis sanitárias são extremamente rígidas.